Então, eu já peço que você já vai compartilhando essa live, porque Deus vai liberar uma unção poderosa. Irmã Carol, cantora, pregadora, obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso canal. Eu que agradeço, apóstolo Ariston, shalom a todos os irmãos, fico muito feliz de ver vocês novamente, né? Tava com saudade de vocês todos, né? A gente acaba pegando um carinho, né, apóstolo? A gente Verdade. acaba, tipo, se familiarizando com eles, e lá no grupo de intercessão tá uma bênção, né? Você que não participou ainda do grupo de intercessão, várias pessoas testemunhando. Inclusive, apóstolo, lembra que eu tinha te falado do caderno de oração? Então, já vamos adiantando para os irmãos. Amanhã, né, quem for participar do grupo como intercessor, pode deixar amanhã o seu nome completo e data de nascimento, para a gente estar colocando no caderno de oração, que a gente vai estar fazendo uma campanha de oração, né, em prol de Deus preparar um local para o Podercast, né? Para poder comprar o Podercast, pelas agendas do apóstolo, a agenda do dia 9 de outubro também, e também pela vida dos irmãos em agradecimento, né, apóstolo? Porque eles jejuam pela vida sua, de todo mundo ali, estão ali catando guerras, né? E então, nada melhor do que honrar a vida deles também, fazendo essa campanha do caderno de oração, nem que for uma vez por semana. Quem quiser fazer essa campanha de jejum e oração em prol disso, né, irmãos? Aí vocês estão convidados. Aí amanhã a gente faz essa campanha dos nomes no caderno de oração durante todo esse mês de outubro, nem que for uma vez a semana. Amém? Amém. Para você que está chegando, é que eu e a Carol criamos um grupo, não sei se tem um mês ou 15 dias, uns 20 dias, um grupo de intercessão para orar por mim, pelo canal, orar por tudo isso. Nós somos uma família, mas só que, como eu falei alguma vez, quando você vai crescendo, e para você ver, ter uma ideia, quando eu criei o grupo, eu já estava pensando em criar, porque você vai crescendo pela graça de Deus, a glória de Deus, o canal, mais vida é tocada, mais vida é abençoada, mais vida é curada, liberta, mas ao mesmo tempo mais a guerra aumenta. Então a guerra aumenta, e aí eu já estava pensando, precisava criar um grupo, e aí um pastor veio, um pastor conhecido, falou assim, o pastor, eu tinha uma visão, não foi nem um sonho, ó, ele falando para mim nessa visão, ó, você precisa criar um grupo de intercessão por aquilo que Deus já está fazendo e por aquilo que Deus quer fazer. Ele falando de coisas ainda maiores e Deus tem promessa de coisas maiores para fazer. Então nós precisamos de oração. E graças a Deus, né, até a última vez que eu conversei com a Carol, tem mais de 60 pessoas neste grupo que falaram assim. E é interessante isso, quando eu fiz a chamada, eu falando, não é para aprender sobre oração, não é para receber oração, é pessoas que falam assim, eu quero orar, é para interceder nesse propósito do canal, das agendas, do estúdio próprio, como eu já falei, e aí tem mais de 60 pessoas que entraram e está sendo uma bênção, e a Carol é a líder ali do grupo, ela que interage mais com vocês ali no grupo, porque eu já tenho outros grupos, tem outras correrias, eu falei, Carol, lidera ali o grupo, e está sendo uma bênção, graças a Deus, testemunhos. Então você pode fazer parte. Eu não coloquei o link aí, eu vou, quando acabar a live, que dá para colocar no final, eu coloco o link desse grupo no primeiro comentário fixado. Fala, eu quero fazer parte de orar. Lembra disso, não é para aprender, não é para pedir oração, é para guerrear. Então você que já é um intercessor, está convidado para vir nesse parte. E só falando disso, a última live que nós fizemos com a Carol, que foi uma aula do treinamento de cura, até já fechei essa aula, foi tremendo, muita gente foi ativado, muita gente abençoado, muita gente recebeu unção, sinais, pó de ouro. Cura também. E Essa aí eu semana, falei, hã? curas também aconteceram. Curas, curas também. Meu aniversário é dia 9 de outubro. Glória a Deus, Fátima. 9 de outubro eu vou estar inaugurando lá a escola. Glória a Deus. Vou orar lá na escola, lá no Apóstolo Maurício. E foi uma bênção. Então compartilha essa live, que com certeza essa aqui vai ser uma bênção dobrada, mais do que a outra. Irmã Carol, até
ao que você falou até um pouco lá, né, lá na outra live, que do Ministério de Anjos, você falou de anjo, de uma experiência com anjo, você contou. E como foi que foi ativado esse ministério de anjo? Como foi ativado? Você recebeu uma transferência? Foi um jejum? Foi uma busca? É, como foi que começou esse ministério de anjo se manifestar na sua vida? Shalom, então os irmãos estão entrando agora. Então, hoje eu assisti uma live do apóstolo Rogério Zaid, pastor Rogério Zaid, falando que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, às vezes ela é ativada do ministério de anjo também. Só que aí eu comecei a entender. Os irmãos que assistiram o testemunho meu, como que recebi o batismo com o Espírito Santo nas outras lives, eu tinha a visão aberta, né, desde criança. Só que nesse dia que eu fui batizada com o dom de línguas, eu de olho fechado, eu caí em cima da cadeira da cozinha, mas dois anjos estavam me segurando, um de cada lado. Então, eu não sabia se aqueles anjos já andavam comigo ou se foi apenas para me segurar ali mesmo, para eu não cair no chão, né, não me machucar. Aí passou alguns anos, eu lembro que eu recebi impartição, mas eu não lembro, porque eram várias pessoas que, assim, já impartiram online e tal, e falava. Uma delas falou para mim: eu ativo o ministério de anjos na sua vida, tal, mas eu não vi, assim, essas manifestações ainda, né? E eu ficava na dúvida: será que eu tenho ministério de anjos? Quando eu comecei a trabalhar com anestesia e cirurgia espiritual, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com anjos. Só que eu comecei a jejuar, Mas falar assim, esse detalhe, você começou a trabalhar com anestesia, mas você recebeu a unção para orar por anestesia? Você recebeu uma recebi, transferência? recebi uma transferência, era Foi de tipo um quem? Do Ronaldo? seminário de. Do Ronaldo, não. Não, foi de uma pessoa que ela não tá mais assim Já operando passou. assim, ela deu uma Esfriou. parada. Que pena, né? Eu não vou mencionar o nome dessa pessoa para preservar a imagem dele, né? Mas eu aprendi muita coisa com essa pessoa. Foi assim uma pessoa que me ensinou muito que ele tinha para ensinar, né? Na época começou a fluir. Inclusive ele mesmo tinha dado o conselho para mim, né? Falou: "Olha, é porque das alunas desse bispo, eu era a que cantava, mas ninguém talvez achava que eu ia fluir nesse dom por eu só cantar. Eu pregava também. Só que a maioria dos alunos dele já se movia em milagre, em outras curas, né? E aí, o que que eu fiz? Olha como esse dom desenvolveu. Eu fui numa Assembleia de Deus do Madureira, né? Fui ministrar lá. E depois, naquele dia que eu contei o testemunho, que eu falei, anjo, o pé desse menino começa a levantar. Até então, eu não tinha tido o nome do meu anjo na época. O primeiro anjo que o Razael que veio se manifestar para mim. Até então eu pedi a Deus, depois de um tempo que eu comecei a falar, Deus, muitos falam que quem trabalha com cura, libertação, ganha anjos, né? Até então eram pessoas que chegavam em mim e falavam, Deus está te dando anjo, Deus está te dando anjo. E aí naquele dia, eu comecei a ministrar anestesia e cirurgia espiritual. O menino de 10 anos, o pé dele era todo virado para dentro. E ali eu falava, anjo, ergue o pé dele para cima. E começou o pé dele a erguer para cima. Aí o pezinho dele fazia assim, coisa mais linda, gente. Ele tentava levantar no começo e não conseguia. Eu falava, sono profundo agora. Soprava assim. Aí ele caía de novo no chão. Só que o olho dele, Jesus não operou, né? Ele continuou usando óculos. Mas só que o pé dele foi curado. Aí depois eu falei assim para a avó dele, falei, ele tinha algum problema, né? Ela falou assim, eu acho que ele tinha o pé torto, né? Aí a turma, você acha? O pé dele era muito torto, era assim, era bem visível. Aí ele saiu andando na igreja, falei, faça os movimentos que você nunca fez. Aí ele pegou e começou a andar lá. Mas em termos de anjos,
E engraçado que Deus me levava em arrebatamento de espírito, só que em sonhos, e eu via anjos, eu via anjos a olho aberto, mas de saber que eu tinha o ministério ativado, eu fui descobrir com o tempo, porque teve uma vez também na igreja que eu na época eu estava congregando na Assembleia do Belém aqui do Roosevelt, e eu vi um coral de anjos cantando junto com as crianças, eu via a olho aberto mesmo, assim, sabe? Aquelas roupas douradas, brilhantes, a coisa mais linda. E eu vendo lá, eu estava usando óculos, que eu tinha um óculos bem grandão de grau, né? E de repente eu olhei assim, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Aí meu marido estava, na época ele era só presbítero, né? Não era evangelista ainda, e ele estava no púlpito sentado com o pastor, né? Que lá eles têm o hábito de chamar os obreiros, os que têm cargo eclesiástico para sentar lá, né? Presbíteros, pastores. E meu marido sentado lá e vendo as crianças cantar. Mas só que ele não viu o anjo, mas ele sentiu que tinha anjo. No mesmo tempo que eu estava vendo, ele estava sentindo. E ele também ali sentindo a glória de Deus, chorando, nós dois. Aí eu não falei nada para ninguém. De que eu vi, fiquei chorando. Aí o pastor olhou para mim, Deus usava muito ele, sabe? Ele olhou para mim de lá do altar e falou assim: Mãe Carol, fala o que Deus falou com você. E ele não sabia que Deus tinha me mostrado nada. Quando Deus está conectando o culto, né? Revelou para ele, e eu fui lá e contei. Mas a glória de Deus assim desceu ali na igreja, que foi tremendo. E tinha um testemunho hoje que muito impactante, que Deus assim, eu fui ativada também através de uma amiga muito querida, sabe? Faz uns 2 meses que eu conheci ela. Só que assim, a maneira que a gente se conheceu, eu fui conversar com ela no WhatsApp e a gente não tinha falado nada uma para outra. Primeiro, sobre a sala de órgãos. Eu li aquele livro Curando nas Ruas, né, do apóstolo Rodrigo Ramos, e eu, naquela época, eu entrei na sala de órgãos, mas só que eu não tinha sido ativada. E eu nem sabia que existia sala de órgãos celestiais. Então, eu tive essa experiência e a gente conversando, nenhuma tinha falado para outra. Depois eu comecei a falar, falei, olha, eu tem esse livro, e ela também, por incrível que pareça, tinha o mesmo livro que eu, do apóstolo Rodrigo Ramos. E ela falou assim: olha, eu sonhei, eu tive uma visão, né? Deus me levou naquele lugar na época, né? Vou contar o dela que está atrelado ao meu, então junta tudo, tá? Então ela foi uma conexão muito linda que Jesus criou assim, e ela falou que lá ela era uma médica que avaliava órgãos no Hospital Celestial, na sala de órgãos. E ela tinha um bisturi de ouro, só que a faca dele era transparente, era de diamante, perdão. Era de diamante, só que a faca dele era transparente. E ela analisava os órgãos. Veio um órgão um coração muito anêmico para ela, e ela olhou assim e falou: Isso daqui vai ter que trocar, né? Não vou. Não vai poder passar colocar num paciente um órgão desse. E o anjo pegou e falou para ela, ele estava, acredito que em forma de enfermeira, essas coisas, né? E ele falou para ela, falou: "Não, pode ficar tranquila que a gente vai trocar, a gente já tá trocando já, o paciente já está bem". Parece que eles tinham falado que trocou. Aí, quando ela olhou do lado, o paciente era o filho dela, que estava com algum problema. Só que passou algum tempo, passou muito tempo. E quando eu falei para ela dessa sala de órgãos, a gente se identificou muito, porque a gente começou uma a orar pela outra, jejuar pela outra, interceder pela outra. E Deus, assim, né? Ela tinha impartido em mim, eu nela. E foi, assim, uma conexão tão linda. Foi criando uma amizade profunda que foi, tipo, as experiências foram batendo, foram tendo as mesmas experiências e foi ativando. E ela também trabalha na área da libertação. E o filho dela, acho que o mês passado, retrasado, foi diagnosticado, ele já está com 27 anos, se casou, Samuel, e ele teve uma doença, foi diagnosticado uma doença rara no pulmão. E esse tratamento teria que ser feito nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. E ele, nesse dia, acho que ele sentiu dor no coração e foi parar no pronto-socorro. E ela, muito triste, né?
pediu para eu entrar na sala de órgãos, mas como que isso aconteceu, né? Eu entrei de novo na sala de órgãos, só que eu fui arrebatamento de espíritos. O Senhor me levou realmente lá, e lá eu recebi minhas patentes de médica, um nome de eternidade, meu nome lá é Zaia, e, e o nome do anjo que eu recebi foi o Zaiael. E esse anjo, por incrível que pareça, ele está sempre comigo ali. No dia que eu fui arrebatada, ele tava assim, cuidando de mim como se fosse um hospital. E ele sempre aparece como um cirurgião, como se fosse um chefe, né? E ele pegou e ele tava, eu tava deitada na minha cama, quase acordando, e ele tava assim por cima de mim, como se ele estivesse arrumando alguma coisa aqui na cabeceira da minha cama, e ele era um anjo japonês, gente. A aparência dele era um japonês, mas o olho dele pegava fogo, sabe? E depois o olho dele assim normal, e ali ele começou a cuidar de mim. Não sei o que ele fez ali, se ele ativou alguma coisa em mim. Só que esse anjo, ele sempre está com a mesma roupa. Ele me deu um jaleco espiritual, ali Deus ativou dons, né? E eu tive acesso à sala de órgãos junto com ele. Foi tremendo, irmãos. É a coisa mais linda. Tinha órgãos de ouro, tinha órgãos pegando sangue, com sangue assim vivo, sabe? Mas não sujava a minha mão. Aí quando eu fui ativada como médica assim no mundo espiritual, ele e várias especialidades também eu ganhei. Eu entrei no Hospital Celestial. Ali eu ganhei, eu vi o bisturi de ouro também, tinha algumas pedras, sabe? A coisa mais linda, gente. Formada daquela tesoura, sabe? As gases de ouro, tinha órgãos de ouro, tinha órgãos normais. Ali eu ganhei várias especialidades. E de repente eu falei essa visão para ela, né? E ela falou assim: recebi códigos também celestiais. Muitos não vão acreditar, né? Vai falar, nossa, essa irmã deve estar com algum problema, né? Mas não é, não, gente. E eu falei para Deus, e Deus confirmou esse anjo. Aí eu peguei e fui, né? Ela falou para mim do filho dela, e eu orei ali junto com ela, ela entrou em concordância, eu comecei a falar, Senhor, eu peço licença, né, autorização para entrar na sala de órgãos junto com os anjos cirurgiões, os anjos anestesistas, o Zaiael, né, que eu vejo que parece que ele é o chefe ali, ele está sempre com uma touca azul de cirurgião, como se fosse o líder de todo mundo, e a gente foi falou para Deus, Senhor, troca o coração dele, que não dê nada, Senhor, nada. E eu tenho lá o laudo do exame que ela me mostrou, para honra e glória do Senhor Jesus, ele fez o exame, que o médico pediu até uma biópsia, né, de um outro exame, mas o do coração, ele fez o exame hoje, ele já se casou esses dias atrás, né, fez o exame e não deu nada, o coração dele todo normalzinho, gente, normalzinho. E eu tive uma outra experiência esses dias, na hora que a minha amiga me mostrou, eu falei, meu Deus do céu, ela mostrou o resultado do exame, eu fiquei muito feliz. A pastora Penha é maravilhosa, é uma pessoa que Deus colocou assim, assim a gente foi ativada, sabe? E agora, essa experiência eu tive antes de ontem. Não foi uma experiência boa, tá? Mas foi com o anjo Zayael de novo. Dá tempo de contar ainda, né? Posso? Foi assim, gente. A minha vizinha mandou uma foto de uma senhora com câncer e já estava fase terminal. E ela estava parada na cama com o olho aberto e a minha amiga falou assim, Carol, isso já era umas 7 horas da manhã. Ela falou, ora por ela que ela está com câncer terminal e deu metástase, né? Espalhou por alguns órgãos, só que ela não se move, ela não reage. Só que ela era evangélica, né? E a pastora dela, a pastora foi lá orar por ela de noite. Elas pediram para eu orar, e eu fiz a mesma oração, pedi para o anjo ir lá e da sala de órgãos, e foi. E ela falou assim: ó, depois a irmã dela, entrei em contato com a irmã dela falou: olha, ela não está mais ouvindo também, mas eu coloquei a oração do mesmo jeito. Só que ali a gente falou: Senhor,
eu falei para ela: olha, se você está me ouvindo, que você venha liberar perdão no seu coração, né? Que para você, se você não aceitou Jesus, você aceite Jesus. Pode falar para mim que ela já era convertida, batizada. Aí eu falei, bom, Deus, pelo menos tomara que ela tenha escutado sobre liberar perdão, né, para poder ir em paz com Deus. E nisso, eu terminei de falar de orar em línguas 9 horas, né, e fui deitar de volta, que eu tinha acordado 5 horas da manhã para fazer a campanha, né, 4 horas de oração em línguas. Aí depois eu peguei, voltei a deitar e eu não estava aguentando de tanto sono. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir ir lá no ver a sua irmã para me orar nela, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir. Falei, mas a gente vai estar apresentando nas orações, coloquei no caderno de oração, tudo e fui dormir. E nisso, irmãos, olha que tremendo, eu também tenho acesso à sala de livro de destinos. É bem. Tem gente que não vai entender, mas eu fui nessa sala, o Espírito Santo me levou ali em espírito nessa sala, e eu antes disso, a gente estava num hospital. Eu vi eu com vários anjos no hospital junto, tentando operar ela, arrancar todos os tumores, e o Zael estava comigo e uns outros anjos. E ele falou, aí eu vi que, eu não sei se era a alma ou se era o espírito dela que se levantou e ficou sentada em cima da cama, só que ela não foi para lugar nenhum. Aí o Zael falou assim para mim, ela aprove a Deus recolher ela. Não tem mais o que fazer. Aí, de repente, eu nem pedi o acesso à sala de livros do destino dela. O Senhor me levou até lá, junto com o Zayael, que é o anjo que anda comigo. Eu falei assim, eu de repente catei um livro que tinha uma capa de couro e estava escrito o nome dela e um código em números. Esse código, se você somar na guimetria em hebraico, leva para alguns portais, alguns códigos. E eu peguei aquele livro na mão. O livro, irmãos, do jeito que estava aqui, ó, aberto, sabe? Da parte direita, do jeito que a gente lê, estava normal, e aqui no meio tinha um ponto final. E de trás para frente, do lado contrário que os judeus, eles lêem do lado esquerdo, né? Da esquerda para a direita. Então estava todo em hebraico o que Deus tinha escrevido, só que não tinha muito detalhe na história dela, não tinha muita história. E do lado em hebraico, ele parava um ponto final bem aqui, os dois pontos final se encontravam e de repente as folhas ficaram todas cinzenta, assim da cor do. Se você olhar aqui na minha Bíblia, tem umas marcações da própria Bíblia em cinza. A folha todinha ficou dessa cor aqui. Acho que até foi dessa cor, que aqui tá mais escuro. Ficou tudo cinzenta. Aí na hora que eu fechei o livro ficou preto, 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 irmãos. Pensa tudo preto, sumiu tudo os números dela. Aí o Zael falou de novo, né, que não tinha que aí ele falou para mim de novo, falou: "Aprove o Senhor recolher ela". Nisso eu acordei 1 hora da tarde. Só que eu achei que era um sonho apenas. Eu peguei e mandei eu fui para mandar mensagem para a irmã dela, né? Eu falei: "Olha, tá tudo bem com a sua irmã? Eu acho que eu vou conseguir aí agora, né? É até 8 horas da noite que pode ir lá". Eu falei assim: "Então eu vou aqui trocar de roupa rapidinho, já tô indo para aí, né?". Só que não era tarde, porque aí eu vi a mensagem da minha vizinha que ela tinha mandado mensagem 9 horas da manhã, falando: "Olha, ela acabou de falecer 9h30". E eu não sabia, nem tinha olhado o áudio. Gente, foi muito forte. Eu chorei, eu chorei por causa dela, né? Assim, mas eu falei: meu Deus. Aí a minha amiga, essa que me ativou tudo, ela perguntou para o Espírito Santo, né, para Jesus, por que, que as folhas estavam cinzas, né? E o Espírito Santo falou para ela: cinza é cor de morte. É o livro da morte que eu tive acesso, pela misericórdia do Senhor. E são vários livros: tem de acusação, tem o livro do seu destino, tem vários tipos de livro. E o dela, Deus me mostrou o livro da morte, que realmente não tinha mais o que fazer. Então, os anjos, eles interagem muito. Na área da libertação, teve uma moça, eu não sei se ela está aqui na live, ela. As, quando ela se casou, a ex, eu acho que era a ex do marido, fazia muito trabalho para matar ela. Então, a primeira experiência que eu tive de expulsar demônios. Opa,
tela ficou escura do apóstolo. Pronto, agora voltou. Pode E continuar. aí de repente, ela pegou e ali os demônios falando, né, que queria que amarrasse uns os outros para poder eles saírem, né? E o que que eu fiz? Eu segui, né? Eu nunca tinha expulsado demônio por telefone, né? Era na época que eu estava fazendo curso de anestesia espiritual, né? E nisso a gente começou a expulsar tudo, né? E de repente, no outro dia ela, de novo, Mãe Carol, tudo, não tô bem, o demônio tá querendo matar, tal. E o Senhor me deu uma visão. E eu não sabia que era um arrebatamento de espíritos, eu não sabia que o Senhor estava me levando nesses níveis assim. E eu peguei e fui, vi as cortes celestiais dela, que é tipo um tribunal celestial. Eu via do jeito que é o tribunal aqui da Terra, era bem parecido. E eu via lá um trono brilhante, que era o trono de Deus, eu via Jesus, eu via um arcanjo ali, eu via o Espírito Santo ali perto, o demônio, né, ali perto, que é o acusador. E eu via nela umas correntes igual de escrava antiga, e nessas correntes tinha uma corrente, nas algemas tinha uma corrente nos pés, nas mãos, e ela com uma veste assim branca, e lá atrás, nos antepassados dela, eram índios e africanos. Tinha uma corrente que ligava no índio e outra que ligava no africano. E eu não sabia a descendência dela. Aí ela falou para mim: olha, realmente eu sou descendente de índio e de africano. Foi muito forte isso. Ela e pegou e eu comecei a ver o anjo desfazendo um feitiço lá de trás da geração dela. E ele pegou e começou o anjo veio e cortou as algemas dela. Aí começou a melhorar os sintomas. Só que teve outro dia, isso demorou quase um mês que ela pediu para entrar na corte dela. Demorou quase um mês, aí o senhor me mostrou. Aí eu liguei para ela e falei, nossa, eu tive um sonho assim, assim, assim. Ela falou, nossa, é tudo confirmação, porque tô sofrendo ataque. Aí, essa vez eu vi uma algema no pescoço dela. Essa foi muito forte. Eu vi no pescoço dela e eu via o anjo vindo e cortando a corrente do... Era tipo uma algema, mas era aqui no pescoço e nas mãos e nos pés. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu tive um sonho que o anjo, nas cortes celestiais do tribunal de Deus, ele cortava aqui, soltava, né, o cadeado, e ele prendia, né, os demônios, levava embora para uma prisão. E ela falou assim, nossa, é de Deus, porque eu sentia muita dor no pescoço. Ela falou assim, eu sentia muito, parecia, principalmente quando os demônios atacavam ela. Ela não tinha paz. Ela falou assim que os demônios, ela falou que sentia muita dor no pescoço, ela não sabia de onde vinha, ela dizia que sufocava ela. E ela falou assim que depois que o anjo cortou, irmãos, aquela no pescoço dela, ela falou assim que nunca mais ela sentiu dor no pescoço, ela tá liberta, ela tá morando lá em Santa Catarina. Aleluia. Obra comigo. Tá, nossa, ela tá firme, sabe? E teve um outro caso também na área da libertação, dessa mesma. Esse amigo nosso, ele foi envolvido com drogas antes de se casar, né? Ele não era crente e tal. Aí ele veio para Jesus, só que a esposa dele teve gêmeas e com 30 e poucos anos de idade morreu de Covid. E ele ficou sozinho cuidando das filhas e ele voltou de novo para as drogas. E aí ele se arrependeu tal e ele mandou mensagem no WhatsApp do meu esposo. Falou assim: ah, ele me chama de missionária, né? Ele fala para missionária fazer uma oração por mim, que eu tô querendo voltar para a igreja. Eu quero largar as drogas, não quero ficar nessa vida mais. Pensa no homem que pregava demais, sabe? Agora ele tá voltando de novo. Aí, aí eu mandei a oração, tudo, só que eu entrei nas cortes dele sem pedir. Eu apenas me levou assim. E eu peguei, falei para ele, falei, olha, eu tive um sonho. Ele é bem mais negro do que eu, sabe? E ele, eu falei, eu sonhei que tinham três, acho que era bisavô, era pai, avô e bisavô, até chegar na descendência dele a ser a quarta, igual a Bíblia está falando lá, né? Até a quarta geração.
Aí eu contei para ele que as correntes, uma prendia o avô, aí prendia o bisavô e chegava nele e parava ali. Eu falei, mas só que tinha um demônio chamado Exu Malandro. E esse demônio, ele coloca muito vício de cocaína, de crack, né? E eu não sabia de nada do passado dele. Ele é amigo do Tiago desde quando ele era solteiro, mas ele nunca foi de dar muito detalhe do passado dele pra gente. E nem a gente nem sabia que ele já tinha um filho adulto, né? E depois ele pegou, começou a chorar. Falou, olha, fala para ela que é muito de Deus. Ele mandou um áudio agradecendo, falou, irmã, missionária, tudo de Deus, porque todos eles foram envolvidos com crack, com o mesmo problema que eu tive, e só não pegou no meu filho porque ele tomou um rumo diferente na vida dele, uma decisão diferente. Ó, tô voltando para Jesus, glória a Deus. E agora ele Aleluia. voltou a pregar, foi liberto, irmãos. Então, assim, é tremendo isso na área da libertação. Os anjos, né? Já tive anjo que eu. Teve uma igreja que eu fui ministrar a primeira cruzada de milagre, eu e meu marido. Não aconteceu nada, irmãos. A gente ministrava, tinha tipo 10 pessoas, sabe, na igreja. E essa irmãzinha chegou em mim, era obreira da igreja, e falou: olha, eu vejo um monte de anjos com você, e eles têm um cordão amarrado na cintura. Mas são vários anjos. E, inclusive, essa pastora, minha amiga, ela, Deus usou ela para falar comigo que eu estava ganhando um anjo mensageiro da equipe de Gabriel. E eu já vi esse anjo. Ele chama Eliel. Ele se manifestou, ele tem o cabelo bem dourado, assim, uma veste branca, um cordão de dourado na cintura. E foi tremendo, irmãos. Tremendo esse anjo. Ele traz revelações. Eu já tive visão de serafins, sabe? Deus tem mostrado muitas coisas, sabe? Eles são cheios de olhos por todo o corpo, sabe? Aqueles seres viventes eu já vi também. Então é muito tremendo. Quando o Isiel, o anjo que eu tenho, é o anjo de fogo. Ele pega fogo, você fala, Isiel, toca lá com o Espírito Santo, vai tocando. Eles são assim, irmãos. Eu tenho o Salma Muriel é de guerra, ele tem o cabelo parece amarelo, sabe? Mas ele usa aquelas é, capacete, como é que fala? Capacete? E eles têm uma roupa muito bonita. Já vi anjos com armaduras douradas, anjos com armaduras prateadas. Então, eles sempre caminham. Às vezes eu estou em batalha espiritual, a gente vai tudo junto. Eles vão junto comigo. Eles, às vezes, outro dia manifestou um bruxo aqui em casa. Eu estava dormindo e veio. Parece que eu estava caindo no sono pesado, não estava, eu estava vendo tudo à volta aqui em casa. E meu marido saiu para trabalhar e ele entrou dentro do quarto, do outro lado da cama. Ele não relou em mim, não fez nada comigo, graças a Deus, mas ele começou a puxar minha coberta 3 vezes, assim, com força. Aí eu olhei assim e falei, tá repreendido. Só que na hora que eu ia falar, parece que minha boca travava. Tô repreendido, em nome de Jesus. E era, sabe, começou. Até que ele ficou bravo, assim, olhando em mim com uma cara feia, abriu a porta do quarto e saiu. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Aí meu amigo falou, é bruxa em projeção astral. Ele não gostou que você expulsou, né? E na verdade, irmãos, por que que o anjo, vou dar aqui uma chave para os irmãos. Quando vocês veem um bruxo em projeção astral, vocês pedem para o anjo pegar um cubo de fogo e colocar ele dentro e mandar para o lugar de volta. Gente que pede para cortar o fio de prata deles, porque se eles cortar o cordão de prata, como está lá na Bíblia, eles podem morrer em projeção astral. Então, eles têm medo. Então, se você falar, você não vai estar desejando a morte deles. Eles pegam e saem de medo. Só que eles, irmãos, eles têm livre-arbítrio, né? Então, se você falar no nome de Jesus, eles são teimosos. Então, se você falar do anjo, eu não sei por que eles têm medo de anjo, tá? Eles vão embora, o anjo pega mesmo e vai. E outro dia tinha uma bruxa em projeção astral no meu corredor de casa. Eu estava vendo em sonho. E o anjo foi lá, amarrou essa bruxa e levou ela embora. Então, Hein? os anjos,
Eu quero só até falar uma experiência, que é essa do pastor Paulo. Mas antes de eu falar essa experiência, a pastora, né, que orou por você, faz parte do grupo de intercessão, ela é ativada nisso, né? Eu imagino nisso, que ela ora para ativar. E quem ativou nela, você sabe? Ou ela foi ativada sozinha? Também não lembro. Então, só falando assim, você que quer aprender, tem um livro chamado Economia do Céu. Esse é um profeta dos Estados Unidos que ele foi arrebatado e ele andou por várias salas lá no céu. Aí ele fala dessa sala dos órgãos, viu os órgãos. Ele fala da sala da criatividade, sala. Eu até brinco, fala assim, eu quero ir na sala do tesouro, a sala onde está o ouro, que é onde é da prosperidade. Então, se você quiser também saber mais, tem esse livro de um pastor americano muito legal. É um livro que fala de finanças, mas tem essa parte que ele fala dessa visão, né, desse arrebatamento, que ele viu várias salas no céu e a sala dos órgãos. E outros profetas, missionários, como a missionária meu está contando, e já viu essa sala dos órgãos. Então, é isso. O pastor Paulo mandou aqui, nós vamos fazer um podcast muito forte, gravar nessa semana, mas ele mandou um vídeo. Esse vídeo a mulher gravou, porque quando foi, ele, ele expulsou o demônio, eu não lembro agora se a pessoa não estava lá, e a mulher chega e fala assim, ó, aqui a casa está meio bagunçada, eu acho que estava possesso, mas graças a Deus o mal foi embora, e vai passando assim o vídeo, aí nós vemos o demônio no vídeo. Meu Deus, Jesus. Vem de relance, que até a mulher que estava gravando o vídeo não percebeu. E o pastor Paulo, mas e essa imagem? Isso é aquilo lá que está ali? E aí que depois que ele falou, ela até se assustou. E parece que a criança viu na hora, mas dá para ver no vídeo. É algo forte. Meu Deus. Mundo Esses dias espiritual, o mundo espiritual é real, irmão. O mundo espiritual, a igreja, no modo geral, por isso que as lives, o podcast, de alguma forma, está despertando muitos irmãos. Não é só. Deus está usando vários canais e um é o nosso, graças a Deus, porque muitos da igreja estavam dormindo, estava apagado. Muitos não entendem o mundo espiritual, mesmo servindo a Deus há muitos anos. Por isso que quando você fala desse aspecto, só querendo sem querer contar isso, uma pessoa, uma pastora ligou, mandou uma mensagem para mim, pastor, o que você cobra aí na minha igreja? Não, não cobro nada, só peço a ajuda do combustível, ou da Uber, ou do combustível. E eu falei, não, quero que você venha para, porque nós estamos aqui numa luta, muitos irmãos não acreditam, para você vir ministrar isso e eles verem, né? E eu falei, mãe, eu posso ir, mas só que pode ter problema. Porque um pastor amigo meu que fez o podcast, ele foi numa igreja, ele ministrou o poder de Deus numa igreja pentecostal. Eu estava lá na igreja, eu vi ele ministrando, pessoas caíram, coisa e tal. Depois, não no dia, né? Outra semana, ajuntou alguns irmãos e foi intimar o pastor. E saíram gente da igreja. E eu falei, então, se a sua igreja está desse jeito, seu povo o problema pode aumentar, porque se a pessoa é tão resistente para não crer, mesmo vendo, não vai acreditar, ele vai resistir, vai falar que não é. E às vezes o próprio pastor, pensando que vai ser algo bom, vai ser algo ruim, porque as pessoas vão se levantar contra. Então, ou o pastor tem que ter. Eu sou daquele lá, não, pode levantar conta, é de Deus, não quero nem saber. Mas nem todos os pastores querem enfrentar esse problema. Eu enfrento mesmo. Já levei, quando eu era pastor local, eu levava pessoas que derrubavam todo mundo ou que faziam aquilo. Se a pessoa acreditasse ou não, mas eu sabia que era de Deus, falei, então, ministra aí. Então é isso. glória a Deus. Aí você vai ser ativado. Daqui a pouco a irmã Carol vai estar orando por todos aqui da live. Só que no meu aqui, irmã Carol, o meu não está aparecendo chat nenhum. Está aparecendo para você aí que você está escrevendo? Tá, O meu tá travou sim. assim. O meu tá, eu não vejo nada do que os irmãos estão escrevendo. Mas daqui a pouco vocês vão receber a impartição. Pode continuar, irmã Carol. Amém. Esses dias, irmãos, eu coloquei lá no grupo, ainda inclusive teve uma assembleiana que veio falar para mim que era pena de passarinho, que era o vento que levava, e eu recebi uma peninha de anjo na minha casa. Só que assim, como está em reforma a minha garagem,
Eu sou de Bauru, tá, gente? Tem uma irmã perguntando do meu canal, é Carol Ventura Oficial. Aí, ele... Eu peguei e fui, sabe? Eu peguei... Que eu tava lendo aqui o comentário. Eu peguei, irmãos, e fui colocar o meu celular em cima do sofá e fui tomar o café da manhã, que naquele dia eu falei, bom, vou tomar agora cedo, né? Vou comer agora, porque eu vou fazer um jejum de 24 horas. Então, eu já como agora cedo. Peguei o celular, deixei lá em cima do sofá. Depois, eu peguei e fui lá pegar o celular. Irmãos, não tinha nada no celular. A capa do meu celular é preta, cinza escura, quer dizer. E não tinha nada, nada de grudado nela. E o guardanapo que eu pego, eu sou muito chata assim com limpeza, né? Eu sempre ponho o guardanapo embaixo do prato e eu chacoalho ele para ver se não caiu nenhum grãozinho de comida, né? E eu dobrei ele e esqueci em cima da mesa, nem guardei embaixo da pia. Aí peguei e coloquei o celular perto, aí me distraí. Na hora que eu catei o garfo, que eu fui catar o celular para ver as mensagens, vi a peninha grudada assim, irmãos. Foi muito sobrenatural, porque não tinha vento, não tinha nada de pena em casa espalhada, que eu estou sempre varrendo, não tinha nada. E aquilo eu senti tanta glória de Deus dentro de casa, mas tanta presença de Deus. Aí eu mostrei para algumas pessoas e Deus usou até o meu pai, né? Falou assim: olha, aquela peninha sou eu te visitando. Eu, Espírito Santo, te visitando, que eu estou sobre você. Então, irmãos, não foi pena de passarinho, foi o Espírito Santo. Ele falou assim: eu vejo o Espírito Santo como uma pomba sobre você. E ele deixou ali essa peninha do anjo do Senhor. Eu falei, glória a Deus, mas aquela atmosfera de casa mudou, irmãos, porque quando não é de Deus, a gente sente. Eu falei, Senhor, eu não estou ficando doida. Aí chega outra no comentário, eu acho que é pena de passarinho, porque que é a finalidade disso? Porque não tem isso na Bíblia. Irmãos, a Bíblia fala assim, que os anjos do Senhor, ó, Hebreus, até anotei aqui, ó, os anjos, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos do Senhor são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar o reino dos céus. E eu vi uma mensagem do apóstolo Agnaldo Silva, ele falando que tem 135 versículos no Novo Testamento e 120 versículos no Antigo Testamento, totalizando 255 versículos sobre anjos, de Gênesis a Apocalipse. Como que não existe ministério angelical? E os anjos que foi servir Jesus, irmãos, quando Jesus estava lá no deserto, e quando Abraão recebeu em forma teofânica ali a presença do anjo na casa dele, e Pedro, quando recanto rabastor que devarski, Pedro, quando estava saindo da prisão, os irmãos começaram a orar, e Pedro foi liberto da prisão, irmãos, tanto que os irmãos falaram, deve ser o anjo de Pedro. Eles achavam que era ele, irmãos, que era o anjo dele. O anjo foi lá libertar Agar lá no deserto. O anjo foi falar com Agar, irmãos. Como que não existe ministério angelical? Tem gente que não acredita. Às vezes está mais fácil um ímpio acreditar do que um crente, irmãos. Se você não gosta de experiência com Deus, não critique quem faça. Eu, quando eu vejo uma coisa em live que eu não concordo, eu vou orar. Eu falo, Senhor, testifica para mim também. Porque às vezes você pode estar pecando contra o Espírito Santo, irmãos. Cuidado, blasfemar. Tem gente que fala que é demônio. Cuidado, atribui as coisas de Deus a demônios, irmãos. Cuidado, blasfemar. Não tem dúvida, vai estudar sobre. Aí fica onde está na Bíblia. Se a pessoa nem tem coragem de ler a Bíblia e procurar no Google lá onde que tem, é porque ela quer resposta pronta para testar a gente, para ver se é de Deus. Irmãos, o céu, Jesus fala que se fosse, na Bíblia fala que se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, não ia caber num livro, irmãos. Não ia Tem caber. mais. E tem mais, a Bíblia fala que Jesus fez vários sinais para os apóstolos depois que ele ressuscitou. E aqueles sinais não era cura, não era libertação. Ele fez por 40 dias, antes dele ser arrebatado para o céu, vários sinais. E o apóstolo João fala assim, ó, Jesus fez outros sinais que não estão escritos neste livro. Tem sinais que não foram escritos. Eu falo, mas os sinais que foram escritos é para vocês crerem, mas tem sinais que nem foram escritos.
João está lá no Evangelho de João. E é interessante isso. As pessoas não conseguem acreditar. Uma vez eu vi um comentário aí no canal, falou assim: ah, nunca li isso na Bíblia. Eu falei, vai ler de novo, porque você não leu direito. Porque tem coisa que tem que estar na Bíblia toda. Ah, nunca li isso na Bíblia. Eu falei, vai ler de novo, porque você não leu direito. Aleluia. E aí, para você que não acredita, ou você que crê, eu falei com a irmã Carol, ela tem um mistério da água. E isso não vai ser nessa live, vai ser na próxima live que nós fizermos. Tem um mistério dela com a água. Como é esse mistério da água, como começou a acontecer isso, e vai ser para a próxima live, só para o pessoal ficar com vontade da próxima live. Como é que é esse mistério? Então, na época, o pastor que justamente Deus te... Na época foi assim, irmãos, eu passei um processo difícil, que o Senhor falou para mim assim, eu quero suas agendas, quero tudo seu. Então, eu fiquei mais de 2 anos sem rede social, excluí Facebook. Essas redes sociais que vocês veem agora é tudo nova, tá? O YouTube eu tinha, mas não postava nada. Uma coisa, eu parei 2 anos, nada, agenda, recusei, fiquei no jejum e na oração, aquele período, até que Deus deu o nome do nosso ministério. E aí, eu entrei na live, né, do pastor Alexandre, aí Deus começou a usar ele para falar tudo da minha vida. Eu falei, eu trabalho, né, com cura e libertação. Aí ele falou assim, e só que eu estava orando naquela semana, porque me viu um desejo de voltar para o YouTube. Só que eu não falei nada para ninguém, nem para o meu esposo, fiquei quieta. Aí eu falei, Senhor, me dá uma resposta. Coloquei no jejum. Tu precisa fazer, irmão, jejua antes, até para falar com as pessoas, tá? Aí eu fui jejuar, falei, Senhor, eu quero uma resposta. E foi naquela semana, Deus usou ele e falou, Mãe Carol, Deus está dizendo para você fazer lives no YouTube de cura e libertação. E ele tinha esse mistério do copo d'água. Ele tem ainda. Só que ele não chegou a fazer uma impartição direta. Por isso que eu falo, quando o homem de Deus está debaixo da unção, o que ele fala acontece se você crê. E ele falou assim para mim, ó, a oração que eu faço aqui no copo d'água, você pode fazer e depois você vai me contar o testemunho que vai dar certo. E ele falou isso. E não orou por impartição, nada, né? A impartição dele foi de uma forma indireta, por associação ali de assistir. Aí quando eu comecei a fazer, eu pegava o horário da meio-dia, né? Pegava todos os dias, inclusive tem uns irmãos aqui que eu vi que me acompanha na minha live até hoje. E eu comecei a fazer e comecei a ver resultados de curas, né? Até na libertação ela serve, tá, irmãos? Porque tem gente que vomita enfermidade, tem gente que é curada, manifesta até pó de ouro, tem pessoas que até são anestesiadas nessa água, tem gente que até é arrebatada, tem gente que sente gosto de terra, de cemitério, sente materializa leite, tem gosto de limão, tem gosto de sangue, às vezes a cor da água vai mudando. É tremendo, irmãos, o mistério do copo d'água. É sensacional. E tem gente que pega e fala: olha, minha fé é grande, vou catar uma garrafa, vou lavar a casa, vou cozinhar comida, vou congelar no congelador a água. E o pessoal dá testemunho. Olha, irmão, estou sentindo um gosto de azeite, gosto de pirona. Nossa, às vezes a pessoa fala assim: tô sentindo gosto de vitamina. Eu fui no médico, tá faltando vitamina no meu organismo. É tremendo esse mistério. Aleluia. Isso vai ficar para a próxima live. O mistério da água. Talvez nós põe até tempo aí, o mistério da água, falando de cura e algumas experiências mais da cantora Carol, e ela orar por isso. Então, na próxima live, você vai preparar uma copinha de água aí, e no nome de Jesus, Deus vai operar de uma forma tremenda. Ó, o pastor Missionário, Jonathan Lobo está aqui conosco. Eu sempre vejo as lives dele com o apóstolo Caio, que é meu mentor também, junto com o apóstolo Ariston, também é meu mentor. o Que pastor bem. Jonathan, nós fizemos a live ontem. Ontem foi uma bênção também. Ó. Quem não assistiu a live de sonhos, assista ontem, foi uma bênção também. Glória a Deus. Irmãos, Deus está unindo vários homens de Deus com unção diferente, né?
Jonathan Lobo tem uma unção, o pastor Caio tem uma unção, o pastor Paulo tem uma unção. Algumas podem até ser parecidas, mas cada um tem algo específico de Deus. Tem um profeta lá nos Estados Unidos que ele diz assim, que nenhum floco de neve é igual ao outro, que diz que são diferentes. A neve tudo igual, mas se você pôr lá no, lá no microscópio, diz que elas são diferentes. Então, eu creio que Deus não faz igual. Então, mesmo às vezes caminha parecendo com são parecidos, mas cada um tem algo específico de Deus. E Deus, graças a Deus, através desse canal, nas lives, podcast, você tem recebido essa informação, você tem recebido essa informação. E com certeza, abre seu coração que algo poderoso de Deus vai ser liberado através da irmã Carol. Irmã Carol, quero pedir que você libere fogo aí para o pessoal que está assistindo, em nome de Jesus. Estamos chegando quase 1 hora de live. Libere o fogo, se vocês quiserem falar alguma coisa, tiver alguma agenda, fale a agenda e libere o fogo em nome de Jesus. A agenda que eu vou estar cantando, vou estar fazendo o Podercast com o Apóstolo Ariston, dia 5 de dezembro, glória a Deus. E a gente vai estar lá cantando, né? Vou estar cantando, o apóstolo Caio Aleph vai estar ministrando a cura. E o presbítero Palantero, gente, eu conheço o presbítero Palantero desde os meus 18 anos de idade. Só que na época, ele tinha assim uns 23 anos, e ele foi meu líder de jovens na Assembleia do Madureira, lá de Lençóis Paulista. Depois eu mudei de cidade, ele voltou para a cidade dele, que eu casei e vim para Bauru, né? E depois o apóstolo Caio falou de mim para ele, ele lembrou de mim, e agora Deus trouxe essa conexão de volta e vou reencontrar ele e a família dele lá em São Paulo. Eu fiquei muito feliz, glória a Deus. Anote aí na agenda, ela vai vir para São Paulo, Caio, Pastor Paulo, mas a administração é em Mogi das Cruzes, que é aqui do lado daqui. Eles, eu não sei qual é, Alto Tietê, que eles falam em São Paulo, Alto Tietê, Mogi das Cruzes, vai estar desde as 3 horas no dia 6 até as 21, né? Nós queremos acabar de 21, mas vai que passa. Mas vai começar às 3 horas. Olha que coisa tremenda, vai unir todos esses homens de Deus, vou chamar outros amigos aí, vai ser o último evento desse ano para encher a botija para 2023. Eu creio que vai ser algo muito especial. Então, anota, 6 de dezembro é o evento, pastor Paulo, pastor Caio. O senhor João está dizendo que vai estar também, ó. Chamei o pastor Jonas também, nós estamos combinando aí, quero juntar todos esses homens de Deus. Eu falei, ó, tenta aí, o pastor Jonas trabalha, né? Falei, ó, tenta banco de hora ter 2 dias, 26 e sábado. Talvez, se tudo der certo, eu estou me organizando, estudando para ministrar meu primeiro seminário de libertação sexual lá em Belo Horizonte, dia 22. Eu vou estar no dia, eu vou ministrar no dia 23, vai ser no sábado e no domingo. Aí minha amiga vai estar ministrando, a pastora Ana Lúcia vai estar dia 22 e eu vou estar no dia 23. Ela vai ser quebra de maldição e hora de dar. E a agenda aqui em Bauru, que eu vou ter dia 3 de novembro. Glória a Deus, que bênção. Tem uma irmã perguntando aqui, que ela falou assim, quando sente a dor e sintoma de outra pessoa, qual dom é esse? Ela falou assim, o nome desse dom. Palavra de conhecimento. Isso. Palavra de conhecimento. E essa foi a aula que nós demos terça agora. Terça agora foi o dom que nós falamos, então, palavra de conhecimento. Da mentoria de cura. Então, faça convite, venha para a mentoria de cura aí, gente. Ou online, ou presencial no Belém. Nós vamos estar no bairro Belém, São Paulo, 7 quinta-feira, às 20 horas. Tem uma inscrição, porque tem uma igreja, tem algo que abençoar a igreja local, mas vai valer a pena. Presencial, fora online, que é a mentoria de cura. Carol, manda fogo aí nesse povo. Amém. A irmã perguntou várias vezes aqui, anjo Ratoel. Não sei, irmã, se você sentiu de Deus, né? Se Deus te mostrou o nome desse anjo. Tem, às vezes, ele é escrito com H, né? E tem som de R, igual Razael. Então, depende, irmã, né? Se Deus te mostrou esse nome, deve ser o nome do seu anjo, né? Então, você pede uma confirmação para o Senhor.
se é esse nome mesmo, né? Irmãos, as minhas redes sociais, tinha uma irmã perguntando, né, apóstolo? Aí o apóstolo vai colocar lá na descrição do vídeo, tá? Aí ele vai colocar lá Mas pode falar aí, que eu até Carol Ventura, como é lá no Instagram e YouTube, pode falar e aí depois eu tento colocar lá. Isso. O Instagram é Ministério Carol Ventura, o arroba, né? Ministério Carol Ventura. Eu tô de trança, tô bem diferente. E o da. É que eu não consigo digitar aqui, mas o meu YouTube é Carol Ventura Oficial. Tudo com a letra maiúscula. Eu tô com uma jaqueta branca, o vestido branco e trança na cabeça, assim, tá? Aí os irmãos conseguem me achar lá. Vê meu vídeo lá da transfer... não, da experiência lá. Lá também tem as redes sociais. Aí depois o apóstolo vai estar colocando aqui, tá? Então eu vou. Coloca a mão em posição de receber. Fique sentado, tá, irmãos? Vai ter gente aqui que vai cair, tá? Tem gente que pode cair aí. E eu creio que Jesus vai ativar você. E eu vou pedir um sinal físico para o Espírito Santo. Tem gente que não é tão sensível, talvez não sinta nada, mas a unção vai a mesma. Você já vai ser ativado em nome de Jesus. E zela dessa unção, tá, irmãos? Cuida dessa unção, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Cuida no jejum, da oração. Obrigada, irmã Lauricéia. Deus abençoe. Em nome de Jesus, feche o seu olho. Você vai pedir autorização agora para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu autorizo a irmã Carol me ativar no ministério angelical em nome de Jesus, a fazer qualquer impartição sobre a minha vida. Eu aprendi essa chave, irmãos. Nunca impartem alguém sem a pessoa querer. Mas já que você quer, em nome de Jesus, amigo Espírito Santo de Deus, eu te convido a impartir esse ministério angelical, o mesmo ministério que o Senhor me deu de anjos, tanto na área da cura, da libertação, dos milagres, anjos cirurgiões, anjos anestesistas, arcanjos de guerra, de alta patente. Desde já eu peço que torne a carne deles ali, meu Deus, dê estrutura para a carne deles suportar o nível de unção, para que eles não adoeçam fisicamente também, para que não sofram ataques, meu Deus, espirituais. Desde já eu desligo nas regiões celestiais do mundo físico todo ataque e contra-ataque dos demônios, Senhor, por causa do nível de unção. Não estou falando com arrogância, Senhor, querendo ser melhor do que eles, mas nem todo mundo está na mesma patente que os outros irmãos, meu Pai, porque cada um tem um nível diferente de fé. Espírito Santo, dá um sinal físico nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ter pessoas que vão sentir eletricidade. Essa unção, esse ministério, Pai, nós ativamos nos ossos, no DNA, Senhor. Porque é como nos ossos de Eliseu. Senhor, em nome de Jesus, nós ativamos os ossos. Vai ter gente que vai sentir algo na boca do estômago. Outros vão sentir no topo da cabeça. Vai ter gente que vai ser arremessado do sofá. Senhor, 2 anjos, um de cada lado, não deixa cair no chão, Senhor. Segundo o Espírito Santo, não deixa, Senhor, essas pessoas caírem no chão, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Começa a agir agora, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa venha sentir no topo da cabeça. Eu quero impartir agora ao mesmo ministério angelical que o Senhor me deu e ativou. Eu quero impartir e liberar esses anjos, Pai, os mesmos que caminham no meu ministério. Oh, Espírito Santo, revela o nome de anjo. E vou ativar também, Senhor. Dá um sinal físico agora. 1, 2, 3. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ramassur Canavars, que deveria ser poderoso. Receba, seja ativado agora nos ossos.
Abre a visão espiritual agora, feche os olhos carnais e abre o espiritual. Arrebatamento com os anjos, cânticos com os anjos, anestesia e cirurgia espiritual com os anjos agora. Em nome de Jesus, receba ministério de anjos na cura, na libertação, nos milagres, anjos protetores. Vai ter gente aqui que vai sonhar com o nome de anjo. Deus vai revelar. Começa a ver o anjo ouvindo barulho antigo de espada. Toda vez que você também vai ouvir. Quando o anjo estiver quebrando obra em cemitério de túmulo, você vai ouvir o túmulo quebrando. Na hora que estiver quebrando obras de crânio no cemitério, você vai ouvir o barulho do crânio quebrando. Já teve uma irmã testemunhando aqui que ela ouviu o barulho de espada audível na casa dela. A outra recebeu o nome de anjo, Quemuel, e o Senhor está dando nomes de anjo. O Senhor vai te revelar. Rimancho request celebros queridas. Deus me revela o nome de um anjo. Anoiel, remente lagrasto reboros queridas. Receba fogo, fogo, Senhor. Eu imparto apenas esses dons de ministério angelical e de discernimento de espíritos e de pessoas. Para essa pessoa não ser enganada, porque a tua palavra diz que Satanás também se faz de anjo de luz para enganar muitos. Mas aqui, Senhor, dom de discernimento de espíritos em alto nível, afiado, Senhor. Mando de discernimento de espíritos. Eu não imparto problemas de saúde, não imparto problemas pessoais. Apenas aquilo, os dons que o Senhor me emprestou, que não são meus, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória, salvação de almas, edificação da igreja. Agora, Senhor, penas angelicais, pedras preciosas, manifesta em nome de Jesus. Então, libertação de impartição nas regiões celestiais e no mundo físico com a chave de Mateus 16, 19. Você vai contar com os anjos, cânticos espontâneos. Tem um aqui cantando junto comigo. Ele diz assim, ó. Você vai começar a sentir algo diferente na hora que eu começar a cantar o que o anjo está cantando para mim. Ele está dizendo, canta para ela o que eu estou cantando para você. Tem gente que vai vomitar a enfermidade. Hey, Jolareso, Redanaregas, Repararasorias, Rei Chuidemase, Rai Kyorodegase, Ribralarefacirio. Vou te visitar, em sonho tu verás o meu exército. Estou tocando agora no alto da cabeça e sinta a minha unção agora. Vomite esse câncer, estou eu operando, vomite agora o vício. Tem gente aqui que Deus vai começar a levar em dimensões espirituais. Estou sentindo fortemente o Espírito Santo aqui. Vai ter gente que vai ter coral de anjos cantando com você. Você que não é batizado com dom de línguas, receba
Começa a falar em novas línguas em nome de Jesus. Intimidade, ligo essa impartição, essa ativação. Você já está ativado, eu ligo nas regiões celestiais do mundo físico. E está descendo uma gota do sangue de Jesus agora. Deus está tirando um bruxo de dentro da tua casa agora. Deus está tirando o teu nome lá do cemitério. Eu estou escutando barulho aqui do Senhor quebrando túmulo. Abra os ouvidos, sinta os sentidos espirituais ativados. Em nome de Jesus. Deus está dando livramento de morte aqui, fechando sepultura. Era para você não estar vivo. O Senhor está dando livramento, amém? E está desentupindo uma veia de coração aqui, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu nem vou pedir para você escrever o testemunho, que eu não estou vendo nada. Vocês podem até escrever, mas não estou vendo. Mas depois você pode mandar um testemunho para mim. Eu sei que muita gente foi ativada. Você vai sonhar com o anjo vai aparecer e outras coisas mais. Foi liberada uma unção sobrenatural na sua vida nessa live. Amém. Pastor Jonatas está dizendo, uma unção violenta do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que chegou aí, não curtiu, curte aí, que é uma forma de YouTube mandar essa live para mais pessoas. E se você foi abençoado, manda essa live para alguém. Fala, olha, assiste essa live que eu fui abençoado. Manda para a irmã. Tem gente que sentiu o gosto de coisa podre. Acredito que seja alguma obra de feitiçaria aí, né? Que alguém fez com essa pessoa. Ela tossiu, sintoma de libertação. Tem gente que sentiu eletricidade, arrepio. Tem gente que sentiu a presença de Deus. Tem gente com pó de ouro na mão. Tem gente sentindo o pé aquecer um fresquinho. A outra falou que a irmã Kátia falou que parecia que estava no céu. Teve gente que sentiu dor de cabeça, sintoma de libertação, pó de prata nas mãos, eletricidade na cabeça, arrepio, corpo tremendo. Glória a Deus. Se preparem, irmãos, que nós vamos fazer ainda a live da água. Mistério da água. Vai ter essa live. Mistério da água. Pastor Jonatas, calor. Glória a Deus. Cantor, chorou muito. Chorou, olha, muitos testemunhos. Estamos aqui com 143 pessoas. Curta aí, curtem e compartilhem. Dê 2 toques na tela para o curtir. A irmã Nice diz que foi ativada em línguas. Será que ela foi batizada ou ela já falava em línguas? Que agora eu não entendi também se ela foi batizada ou se ela já falava. Ou ela recebeu línguas novas. Alguns estão recebendo línguas novas também. Ou foi batizada, né? Pode ser batizada também. Lá, a irmã falou que vomitou. Ela tirou foto no início da impartição. Olha só, irmãos, a irmã vomitou do sinal físico. Meu Deus. A irmã já é batizada, ela foi ativada. Ativada. É um renovo, né? Glória a Deus. Obrigado, cantora Carol. Obrigado, obrigado aí, ter cedido seu tempo nessa live, tá liderando nosso grupo de questão, por nós, pelo canal. O canal não é a rede do YouTube, é pessoas, né? E outros estão alcançando 40 inscritos, graças a Deus. Que todos sejam abençoados, todos sejam alcançados. Obrigado, irmão Carol. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Deus abençoe. Obrigada por tudo, apóstolo Ariston. Deus abençoe demais sua vida, sua família, viu? A todos os irmãos da live. Eu falo que o apóstolo Ariston é como um pai para a gente, né? Eu sei que ele não tem idade de ser meu pai, mas a gente considera, né? Em nome de Jesus, um pai espiritual para todos nós. Então, valorize muito, irmão. Não estou puxando o saco dele, não. Valorize muito esse homem de Deus, viu? Eu creio que Deus vai te levar muito longe ainda, apóstolo. Em nome de Jesus. Até em outros países.
Se não for o corpo presente, pode ser que as lives alcancem o espírito, o Senhor te levar, né? Mas Deus também vai ativar muitas pessoas aqui. Deus vai. Tem muita gente que vai dar muito testemunho dessas lives. Não é só por causa das minhas lives, não. Outras lives também. O Senhor vai alcançar você. Vai ter sinal forte aí, em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas Amém. que Deus vai ativar. Você trabalha com libertação, você fica temendo. Mas o Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, estamos encerrando. Meia-noite nós estamos aqui de volta, se Deus quiser, no nosso propósito. Então, ficam na paz. Até a próxima live, se Deus quiser. Só falando disso, amanhã, Podercast com Apóstolo Elias. Esse apóstolo, pouca gente conhece, que ele chegou lá do Sergipe. Ele chegou de Sergipe, está em São Paulo 2 meses. Ele vai falar sobre a atmosfera de glória, como criar uma atmosfera de glória. Amanhã, às 20 horas, Podercast com o apóstolo Elias. Muito forte o que ele fala nesse Podercast. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, missionário. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo.